Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria. Shalom. Deus te abençoe enquanto você ouve essa palavra. Que toda sorte de bênçãos venha confirmando, através da sua fé, sua comunhão com o Senhor. Quando você busca o reino de Deus e sua justiça, essas coisas vão sendo acrescentadas milagrosamente. Amém, meus irmãos? Que você seja sondado pelo Espírito Santo enquanto você medita na palavra. Que você possa sair dessa live aqui edificado, fortalecido, restaurado. Deus tem propósito. Amém, meus irmãos? Abra, por favor, a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Diz assim: desejai ardentemente, afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno, o puro leite espiritual, racional, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amados preciosos irmãos, a palavra não adulterada. Assim como uma criança chama a sua mãe chorando, clamando por leite, assim nós, nascidos de Deus, precisamos do leite não falsificado, que é o Evangelho genuíno. Sabemos que o fruto do Evangelho genuíno são cristãos maduros, que chegam cada vez mais à maturidade, e que vivem cada vez mais parecidos com Jesus, no caráter, na sabedoria, no poder. Este crescimento é uma evidência de que está ouvindo a palavra genuína e a terra boa, porque juntou a palavra e a fé. Está misturado a palavra genuína com a fé numa terra boa, né, meus irmãos? Evidentemente, o fruto será gerar cristãos que sempre estão procurando, cada dia, meus irmãos, renunciar à sua carne, tomar a cruz e seguir o Senhor. Pessoas firmes e constantes, pessoas que realmente possam trazer glória para o Senhor e que possam ser uma bênção nessa sociedade, em Cristo, no Espírito. O que vemos então que o direcionamento profético genuíno pode ser evidenciado pelo fruto dos ouvintes sinceros. Nem todos os ouvintes vão aproveitar, mas na verdade, aqueles que forem sinceros dentro deste direcionamento profético genuíno, é o que Paulo disse, Timóteo: cuida bem da tua alma, da tua vida espiritual e da doutrina. Fazendo assim, te salvarás a ti como os que te ouvem. O que ele está dizendo é que a palavra genuína, ela não vai deixar o cristão sincero à vontade do pecado. Ou a pessoa se realmente enraiza na verdade, cresce, frutifica, ou ela vai sair daquela igreja, porque ela não vai suportar ouvir a verdade se ela não quer a verdade. Portanto, a verdade vai edificar os sinceros e vai afastar os falsos. Olha que coisa interessante, pessoal. Jesus, quando nasceu, como uma espada de divisão, para elevar aquele que é sincero ou abater aquele que é fingido. Então, eu e você precisamos, sem dúvida, com muito temor, porque não somos melhor que ninguém. Se todos pecarem e carecem da glória de Deus, cabe a nós não ficar julgando os outros ou avaliando se a pessoa é joio ou trigo, de maneira alguma. Essa palavra é como uma pomada que tem que ser aplicada na ferida da alma. Sim, Isaías capítulo 1 diz que a alma do homem, desde a queda, está cheia de feridas da cabeça aos pés. Então, sarar é um chamado para todos. Se você está sarando, você não é melhor que os outros. Nem deve julgar os outros. Na verdade, prossiga humilde.
Como diz Apocalipse 22:11, aquele que está santificando, continue santificando. Não é para nos compararmos e acharmos que somos melhor que ninguém, e nem ficar julgando ou tentando, de alguma maneira, avaliar se a pessoa quer ou não quer. Muitas vezes você está semeando e a pessoa que você menos imagina é terra boa. A pessoa que você menos imagina lá na frente vai ser, sabe, uma pessoa que vai te surpreender. Vou te dar um exemplo, pessoal. Hoje nós temos conosco um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa sensata, equilibrada, cheia do Espírito Santo, o pastor Riclave. Mas quando eu conheci, ele era um adolescente, assim, emotivo, como todo adolescente, ligado a esportes violentos. Ele era uma pessoa, assim, que conhecia a palavra, mas não estava muito firme. Eu nunca podia imaginar que aquele jovem que um dia eu conheci, que ia comigo nas igrejas onde eu estava louvando e pregando, que ia se tornar uma pessoa ungida como ele é, sábia. E o tempo passou e ele melhorou 1.000.000%. Hoje uma pessoa assim que realmente a gente vê Cristo nele, né? E quando eu o conheci, era apenas um adolescente como qualquer outro, ligado aos esportes, namoro, ia na igreja sim, ouvia, na dele ali, sabe? Então, quer dizer, você pode imaginar que essa pessoa vai ser transformada por Deus naquela pessoa? Não sabe. Naquela época lá que eu conheci, muitas pessoas me surpreenderam, porque na primeira vista pareciam pessoas assim, jovens. Por exemplo, a Arlana, quando eu a conheci junto com o pastor Riclave, foi a mesma época. Era uma jovem brincalhona, uma jovem assim, na dela, sabe? Mas eu não imaginaria que ela iria realmente se fortalecer no Senhor, se transformar numa pessoa que teme a Deus, que ora, que busca, que é ali o esteio da sua família, que através dela muitas pessoas foram para Cristo. Então você olha para jovens que estiveram conosco nas vigílias e que muitos deles pareciam promissores, muitos deles pareciam realmente pessoas que você falava, puxa, esse aí está interessado na palavra, esse aí é dotado de dons, puxa, e de repente hoje você vai no Facebook de algum deles, estão completamente afundados no mundanismo, na idolatria, nas seitas, estão afundados na prostituição. E eram pessoas que você dizia, este aqui tem sede de Deus. Então, olha que realmente é uma surpresa. Nem sempre o solo se revela instantaneamente, imediatamente. E eu aprendi nestes anos que estou no ministério, em torno de 32 anos mais ou menos, que a gente não pode descartar ninguém, devemos amar as pessoas, amar as almas, acreditar realmente na conversão delas, não forçar, não teimar, não realmente ser aquele que força, mas também não podemos ser daqueles que não se importam. Aqui está a moderação. O fato de nutrirmos, né? Paulo fala sobre isso de uma maneira extraordinária. Ele diz, olha, eu vos gerei como uma mãe, vos alimento também, como uma mãe que acaricia o bebê enquanto amamenta. Então, quer dizer, essa cena é muito pura, né? Uma mãe amamentando o bebê, alimentando e acariciando. Então, este alimentar e dar realmente suporte sem mimar. Irmãos, uma coisa interessante, que a gente deve ser amoroso, mas firme, amar as ovelhas, mas não mimar as ovelhas. Não podemos gerar gatinhos assustados, crentes que realmente não chegam à maturidade. Nós precisamos realmente forjar, fazer pela graça com que a pessoa vá, como nós lemos aqui no texto, crescendo, amadurecendo. Então é uma pregação séria, não fica alisando o pecador. Agora,
É interessante que o direcionamento profético genuíno, ele tem essa pureza doutrinária da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, aonde você vê ali uma pegada firme, uma consagração diária, não era esporádica, e que eles tinham então abundância de estarem juntos, jejum, oração, madrugadas com Deus, adoração, evangelismo, manifestação dos dons. E uma coisa bonita que nós vemos em Atos dos Apóstolos é que eles ficavam esperando em jejum para que Deus desse direcionamento. E aí eles impunham as mãos e, separai-me a Paulo e Barnabé, que tenho preparado para uma missão. Então essa coinonia entre eles e essa sensibilidade, um coração ensinável, muito atento, muito realmente conectado com o Espírito, é preciso ser incentivado e estimulado. Nós precisamos despertar nas pessoas a importância delas ouvirem o Espírito, serem sensíveis, gerar um povo assim disponível 24 horas, que em qualquer lugar onde eles estejam venham dar bom testemunho e venham estar disponíveis para que o Senhor possa operar na vida deles e através da vida deles, porque a demanda é grande, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Todo lugar que nós vamos, há vidas preciosas precisando de uma palavra ao cansado, ao doente, discernir espíritos, né? Às vezes a pessoa está endemoniada ou ela está oprimida. E como um orvalho no deserto, como um asas no deserto, nós somos chamados então, a unção tem um propósito, está lá em Isaías, que diz que o Espírito do Senhor nos ungiu para libertar os cativos, consolar os tristes, libertar mesmo o pecador do pecado, do cativeiro, que seja da doença, da dívida, da depressão, dos demônios. Então, essa maravilhosa doutrina, que é o direcionamento genuíno, direcionamento profético, vai fazer com que nós sejamos sempre atentos ao Senhor para Ele nos guiar com seus olhos. Lembro que hoje isso não existe mais, né? Mas antigamente os nossos pais, quando algo desagradava a eles não falavam nada, o olhar deles já dizia tudo. Então Deus diz que Ele quer nos guiar com os seus olhos. Então, ser sensível se algo desagradou ao Senhor, ser sensível se Deus está nos incentivando a fazer algo. Essa novidade de vida, o fato de nós estudarmos a palavra de Deus e sermos organizados é uma coisa muito boa, honra a Deus. Você preparar uma mensagem, colocar ali os tópicos, os itens, isso honra a Deus, você se preparar e preparar a mensagem. Além disto, desse preparo e desta consagração, é muito importante também estar abertos para o Espírito, porque muitas vezes, amados, a gente tem um dia todo prontinho e de repente naquele dia Deus tem algo para nós. E uma vez perguntaram para Reinhard Bonk, né, como ele podia reunir na África, no meio do deserto, do nada. 1,5 milhão de africanos vinham para ouvir as suas cruzadas e receber a Jesus, e ele sabia. Ele dizia, olha, essas pessoas que eu estou evangelizando aqui, talvez nunca mais eu vá vê-los. Então eu tenho que caprichar aqui, porque eles vieram e essa é a minha única oportunidade. E perguntaram para ele, como você consegue reunir 1,5 milhão de pessoas? Ele falou, olha, Deus não chama os capacitados. Não é porque eu tenho um talento, uma habilidade. É porque eu estava disponível e Deus queria ganhar a África. Então a disponibilidade, quando Deus diz a Isaías, a quem enviarei quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A disponibilidade de Davi de ir para cima de Golias, a disponibilidade de Josué de ir para cima de Jericó, a disponibilidade de Moisés de ir diante de Faraó, a disponibilidade de Cristo diante dos chamados para curar, para ressuscitar a Lázaro. Então essa disponibilidade no direção do Espírito Santo, porque tem uma demanda específica. Não é você estar disponível e ser servo de homens, ou fazer a obra torto direito segundo a sua mente. A disponibilidade ao Espírito Santo significa que nós não temos que adivinhar, nem imaginar, mas crer que Ele nos guiará em toda a verdade, como Ele falou que faria, que Ele tornará claro, seja por sonhos, por visões, por direcionamento no homem interior. Deus sabe como conversar com cada um de nós e como realmente nos direcionar. Fez isso com
Samuel, que era uma criança, o chamou quando o religioso mais idoso estava cego espiritualmente, surdo espiritualmente, teimoso. Deus falou com uma criança, Samuel, e através dele restaurou muita coisa. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O que vemos, queridos e amados irmãos, dentro dessa série de direcionamento profético genuíno, é que a palavra é uma só. Se ela não for alterada, vai gerar o mesmo tipo de cristão apostólico de Atos dos Apóstolos. Se a palavra tem esse aspecto de direcionamento profético genuíno, de arrependimento, fé, adoração, misericórdia, boas obras, comprometimento em consagração e evangelismo, se nós temos, então, pelo Espírito Santo, um direcionamento profético genuíno, você vai ver que na terra boa vai gerar aqueles que Jesus disse: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. É muito importante que nós peçamos ao Senhor que nos ajude. Paulo diz: ao abrir da nossa boca a palavra do conhecimento. Paulo dizia: eu me coloco de joelhos, eu quero que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre vocês, eu quero. Eu me coloco 3 vezes por dia de joelho, Paulo dizia, para que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre vocês. Então, o que nós vemos em Paulo, essa pregação genuína, essa supervisão em oração, jejum, essa supervisão em intercessão. Então ele estava ali sempre regando os seus ouvintes com uma cobertura espiritual de unção. E quando nós estamos realmente fazendo com excelência, não importa quantos discípulos que Deus nos deu até agora, se é 2 ou 3 ou 10, nós tratarmos eles com todo carinho, com todo respeito, com excelência, porque se nós somos fiel no pouco, no muito Deus nos colocará, e uma alma não é pouco, é uma eternidade. Quando nós vemos que este direcionamento profético, ele é muito importante, porque tudo diz que é igreja, tudo diz que é evangelho, tudo diz que é palavra de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas. Então, há muita coisa que é pregada como evangelho, que você compara aí com Atos dos Apóstolos, e não é. Por isso, a importância de um direcionamento profético genuíno. Há um incentivo ao arrependimento, à fé, um incentivo à adoração e à misericórdia, às boas obras. Nós vemos então que 4 rios cortavam o Éden, e nós vemos então esses 4 rios. Um rio que nos incentiva a estar nos purificando pelo sangue, que é o arrependimento. Um rio que nos incentiva a fé, a meditação, a consagração, o jejum, a oração em línguas para a edificação. Outro rio que é a adoração, porque nós não podemos apenas confiar no Senhor, mas sim chegar a amá-lo, adorá-lo e buscá-lo pelo que ele é. E o outro rio das boas obras, que desemboca em ajudar pessoas, curar vidas, libertar, pregar o evangelho e ver salvação no meio do povo de Deus.